Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Fazendo História com o Professor Zelaya. E antes da gente entrar no nosso assunto, vou pedir algumas coisinhas para vocês. Primeiro, se inscrevam no nosso canal aqui no logozinho que aparece aqui embaixo. Assistam o vídeo até o final, prometo que vocês irão gostar e que provavelmente vai enriquecer aí o conteúdo de vocês também. E se possível, curtam o vídeo, compartilhem, comentem e vamos fazer essa história aí girar o Brasil inteiro para que nós fiquemos um pouquinho mais, digamos, preparados, né, para poder modificar esse nosso futuro que está se aproximando. Bom, o assunto de hoje vai ser sobre as independências na América Espanhola. Bom, como eu já falei, né, nos vídeos anteriores, as independências que começaram a ocorrer na América, elas são muito relacionadas, muito ligadas ao que ocorreu na Europa num primeiro momento. A primeira delas, que foi a independência dos Estados Unidos, a independência norte-americana, ela só se consolida por conta dos ideais iluministas que começaram a surgir na França e depois na Inglaterra e chegaram até as 13 colônias por conta dos protestantes, que foram os responsáveis por essa colonização. E na América Espanhola não foi diferente. As influências europeias foram fundamentais para esse processo também. Bom, em 1508, o exército de Napoleão Bonaparte consegue finalmente ocupar de fato ali a Espanha após um longo período de conflito e de guerra entre a França e a Espanha. E assim que Napoleão Bonaparte ocupa o governo espanhol, ele obriga o rei Fernando VII a abdicar do trono. Tá? E nesse momento aí da história, a influência espanhola na América era muito forte. O controle da coroa sobre a colônia estava muito forte, justamente por conta do temor desses ideais iluministas aí que estavam, digamos, se alastrando pela América. Tanto é que foi justamente nesse período que a Espanha manda uma boa parte do seu exército para poder controlar e administrar as colônias, tá? E até por isso Napoleão consegue invadir a Espanha e ocupar o trono espanhol. Bom, mas a derrota da Espanha para Napoleão não apenas fragilizou a Espanha lá na Europa, né? Obviamente isso teve consequências drásticas também na América, tá? Por quê? Bom, vamos chegar lá. A partir de 1810, após a invasão napoleônica, as elites coloniais, né, juntamente com alguns líderes populares, começaram a incitar alguns movimentos de independência dessas capitanias. Por quê? Julgando essa fragilidade europeia, essa fragilidade espanhola, lá na Europa, eles achavam que nesse momento seus interesses eram muito maiores, muito mais fáceis também de serem alcançados se eles se livrassem da Espanha. Então esses movimentos vão começar aí a partir do ano 1810. Bom, porém, ainda sem um exército organizado, né, sem tudo isso, mais beneficiados até por essa fragilidade, algumas capitanias acabam conseguindo ali a sua independência, como aconteceu com o Chile, por exemplo, com o vice-reino do Rio da Prata, o vice-reino da Nova Espanha, enfim, todos eles ali acabaram neste primeiro momento conseguindo conquistar a sua independência de forma até tranquila e fácil, tá? Porém, as elites, né, coloniais inspiradas na Revolução Americana ali de 1775, essa independência ela representava principalmente a liberdade política e econômica. Até por esse motivo, esses movimentos eles começaram a crescer cada vez mais dentro da América Espanhola, por conta dessas elites aí
quererem se livrar da Espanha e quererem colocar, né, para frente esse ideal de liberdade política e econômica. Mas nem em todos os países funcionava da mesma forma. Tá? O México, por exemplo, que era um dos vice-reinos aí mais importantes para a coroa espanhola, teve um movimento um tanto quanto diferente. As elites mexicanas não entendiam que a independência iria favorecê-los. Até porque as classes sociais mais altas, né, dentro das colônias espanholas, elas eram muito favorecidas pela coroa, né, que eram ali os chapetones e os crioulos também. E aí, quando inicia-se esse movimento de independência no México, os chapetones e os crioulos não apoiaram esse movimento, muito pelo contrário. Eles se uniram com o exército espanhol que estava ali tomando conta das colônias e foram contra esse movimento, tá? Bom, dessa forma, vai explodir dentro do México, lá em 1810, uma revolta popular muito forte, liderada pelo padre Miguel Hidalgo, que é até uma coisa interessante da gente entender o porquê da igreja, que foi parceira da coroa por muito tempo, acaba ali, né, digamos assim, se desentendendo, né, com a coroa e lutando por independências. Isso se deve também ao fato da invasão napoleônica, tá, que pregava uma liberdade religiosa e a igreja, obviamente, não tinha interesse que essa liberdade religiosa fosse para frente. Temendo que Napoleão conseguisse dominar a Espanha por muito tempo, os católicos acabam ali influenciando esses movimentos populares também. Só que, até por toda essa disputa, né, o movimento de Hidalgo pregando essa independência, né, e essa liberdade política e econômica, acabou tendo uma participação muito grande de indígenas, mestiços e também de trabalhadores pobres. Mas aqueles grupos considerados ali os mais poderosos ficaram de fora e até se uniram ao exército espanhol para combater esses movimentos. Dessa forma, eles ameaçando esses privilégios aí dos chapetones e também dos crioulos, eles foram violentamente reprimidos, até massacrados aí nesse período. E lá no ano 1811, esse movimento, vai chegar ao fim com essa forte repressão do exército espanhol junto com os chapetones e crioulos e a execução do padre Hidalgo. Bom, um ano depois, isso em 1812, esse movimento vai ressurgir mais uma vez sob a liderança de um religioso chamado José Maria Morelos, tá? E ele vai liderar esse grupo, popular aí, rebelde em busca da independência, contra o exército espanhol, os chapetones e os crioulos. Mas não foi uma luta favorável, digamos assim, às classes menos favorecidas. Em 1815, eles serão massacrados mais uma vez, botando para baixo todo esse movimento rebelde e executando mais uma vez a sua liderança, que foi o Morelos, que foi executado em 1815. Bom, passados-se 5 anos, desse ressurgimento e fim desses movimentos populares, os chapetones e os crioulos perceberam, nesse processo, que já não tinha mais privilégios que a coroa pudesse oferecer. Então eles entenderam que a independência do México seria muito mais favorável a eles do que permanecer ligados à coroa espanhola. E aí, em 1820, eles vão mudar, digamos assim, de lado, visando esses novos interesses, e vão começar a apoiar esse movimento de independência, que agora, obviamente, vai contar aí com os chapetones e os crioulos. Rapidamente eles conseguem negociar aí a independência do México sob a liderança de um cara chamado Agustín de Iturbide, que era um político, militar, muito conceituado dentro do México, e eles vão conseguir a independência mexicana através dessa negociação com a coroa espanhola. Bom, dá pra gente perceber que esses movimentos de independência, eles não foram coesos, não foram iguais em toda a América Espanhola. Tá? Na América do Sul
também foi um pouco complicado esse processo. Vejamos por quê. Napoleão cai dentro da Espanha, ele perde o reinado espanhol em 1815, mais ou menos, tá? Nesse período, algumas independências, né, já estavam ali consolidadas, mas outras não tinham se movimentado para criar os seus movimentos de independência e também nem tinham esse interesse, tá? Até porque não tinha um exército forte, organizado, estava tudo meio que confortável, sem a influência direta da Espanha e também sem a influência direta da França, de Napoleão. Então, eles acabaram ficando confortáveis ali nesse processo, tá? Só que, depois que Napoleão Bonaparte cai, né, do reinado espanhol, a Espanha ela passa a olhar as colônias com mais fervorosidade, né? Vem a necessidade de controlar essas colônias de forma mais forte, aumentando o imposto, aumentando o controle, enfim, tentando tirar os prejuízos da invasão napoleônica das colônias, tá? E isso vai gerar revoltas muito grandes dentro das colônias espanholas na América do Sul. E aí veio uma reação colonial quase que imediata e vai começar a surgir ou crescer movimentos, né, voltados para a independência, que antes eram fracos e agora serão muito mais fortificados por conta dessas imposições espanholas. Dentro desse contexto vai surgir aí um cidadão de muita importância para a América do Sul, chamado, que era também um político e militar muito conceituado dentro da América, chamado Simón Bolívar, tá? Que vai unificar praticamente um exército particular e vai começar o seu processo de luta por vários países ali dentro da América do Sul. Né? Luta pela independência, obviamente. Bom, ele vai começar pela Venezuela no ano de 1813 e vai combater o exército espanhol que estava fixado ali e conseguir a independência da Venezuela. No ano de 1819, mais uma vez em combate com o exército espanhol, ele ganha, né, juntamente com seu exército, e consegue libertar mais uma parcela grande da América do Sul, que foi a Gran Colômbia, que contava com o Equador, Colômbia e também o Panamá. 3 anos depois, lá em 1821, né, um de seus generais, aí, da qual também era muito conceituado, chamado Antônio de Sucre, vai conseguir também libertar o Alto Peru. E é inclusive com a libertação do Alto Peru que vai se constituir um novo país na América do Sul chamado Bolívia, tá? Que foi dado o nome em homenagem inclusive a Simón Bolívar. Tá? Bom, o grande sonho de Simón Bolívar, na verdade, era tentar formar uma América totalmente unificada. Até por isso ele lutou por várias independências em vários países diferentes aí. E ele deixou isso muito claro em um documento, né, deixado por ele, chamado Carta da Jamaica, de 1815. E lá ele deixa muito bem explicado que ele pretendia uma união americana, porque essa união era a única saída para uma independência forte, né, total e bem solidificada. A proposta dele era criar uma confederação, chamada Confederação do Equador, capaz de integrar ali quase toda a América do Sul, deixando de fora ali o Brasil e alguns outros pequenos países, tá? Bom, mas o sonho, né, de Simón Bolívar não prosperou. A América não se unificou dentro das suas independências, pelo contrário, cada país, né, organizou politicamente da sua forma, como bem entendeu, e outras nações tiveram muita dificuldade também para conquistar a sua independência, que tiveram independências muito tardias dentro desse contexto, como foi o caso de Cuba, por exemplo. E o caso de Cuba é até um pouco curioso, né, porque o que ocorreu com Cuba? Em todas as lutas por independência que ocorreu na América Espanhola, quando o exército espanhol estava perdendo o conflito, eles fugiam para Cuba. E ali acabou se montando um exército muito forte e unificado dentro de Cuba. Talvez por isso esse processo de independência tenha demorado mais, né, do que os outros.
porque esse exército acabou ficando muito forte e grande dentro da capitania cubana, digamos assim. E lá, esse processo de independência vai se iniciar no ano de 1868, tá? Mas as tropas coloniais vão ser derrotadas aí com muita facilidade pelo exército espanhol. Já no final do século XIX, essa luta pela independência cubana vai ganhar um novo fôlego, eles vão conseguir se organizar novamente e vão partir para o combate novamente com os espanhóis. Só que o resultado não estava muito favorável aos cubanos, tá? E eles estavam muito próximos de perder definitivamente o combate, até que houve uma interferência externa dos Estados Unidos da América, tá? Que vão, lá no ano 1898, auxiliarem Cuba nesse processo de independência e vão declarar guerra contra a Espanha, tá? E aí, com o auxílio dos Estados Unidos, obviamente Cuba consegue derrotar os espanhóis, e os Estados Unidos vão ficando ali em Cuba para poder montar os seus tracejos, visando, obviamente, um benefício econômico dentro do processo, tá? E esse benefício econômico veio de uma forma terrível para Cuba. Por quê? Após a vitória, veio a primeira Constituição cubana, isso em 1902. E essa Constituição veio com um artigo, lá no finalzinho dela, que dava todos os direitos para que os Estados Unidos pudessem interferir politicamente e também economicamente em Cuba. Ou seja, os cubanos iriam governar até atender os limites dos norte-americanos. A partir do momento que não atendesse a esses interesses, na verdade, dos norte-americanos, eles poderiam interferir a qualquer momento e de qualquer forma, tá? Essa cláusula na Constituição cubana ficou conhecida como a Emenda Platt, porque ela foi inserida por um senador norte-americano, obviamente, chamado Edward Platt. Bom, isso obviamente vai gerar mais tarde um problema muito grande para Cuba, mas isso é um assunto que a gente vai falar um pouco depois, tá? Por quê? Durante muito tempo os Estados Unidos se beneficiou da Emenda Platt e conseguiu várias exclusividades comerciais e econômicas com Cuba, como o do tabaco, e de vários outros produtos ali produzidos por Cuba, a cana, o melaço da cana, vários produtos era exclusividade comercial dos Estados Unidos, tá? Outro país que acabou conquistando sua independência muito por conta desse conflito de Cuba com a Espanha foi Porto Rico, tá? Porque nesse contexto de guerra, quando a Espanha foi derrotada pelos Estados Unidos, a Espanha acaba cedendo esse território de Porto Rico, que pertencia a ela, aos Estados Unidos. E os Estados Unidos permanecem com esse território durante muito tempo, mas lá em 1952, por pressões internacionais, inclusive, os Estados Unidos acabam liberando Porto Rico aí para se tornar um país independente também. Beleza? Bom, dessa forma foi, na América Espanhola, e aí a gente vai encerrar por aqui, por hoje. Espero que vocês curtam o vídeo, que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu vou pedir, se inscrevam aí no canal, curtam o vídeo, compartilhem, comentem, perguntem. Estarei sempre disposto aqui a travar uma discussão sadia com cada um de vocês. A gente se vê na próxima, galera. Até mais!